principais dificuldades na utilização desses dados é justamente falta de corpo técnico capacitado para isso. Então, a gente perguntou, dentro dos municípios que nos responderam, apenas metade deles tinham um centro de análise de dados que poderia cuidar da parte especificamente do transporte público e especificamente desses 3 dados que eu comentei, né? GPS, bilhetagem eletrônica e GTFS. Dentre esses 50% dos municípios que têm centro de análise de dados, a maior parte tem capacidade para mexer em Excel, em planilhas em Excel. 60% deles tinham conhecimento em estatística e apenas metade, né? Então, metade dos municípios que tinham um centro de análise de dados tinham conhecimento de software de geoprocessamento, conhecimento de SIG, de fato, para cuidar do sistema de transporte que é inerentemente espacial, né? E que demandam análises nessa dimensão. E 1/4 deles tinham capacidade técnica instalada para mexer com linguagens de programação, né? Principalmente R, Python, SQL. E um outro passo, né? Então, a gente tem o passo de primeiro ter o dispositivo disponível, aí depois utilizar esses dados, e um terceiro passo é disponibilizar esse dado abertamente, tanto para a população, quanto para todo um ecossistema de mobilidade, né? Pesquisadores, empresas, startups, e de fato fomentar a inovação, né? E a gente viu que a maior parte dos municípios não disponibiliza nenhum desses dados, e quando disponibiliza, são dados muito agregados sobre demanda. Então, número de passageiros transportados ou quantidade total de quilômetros ofertados, mas não desce muito mais no nível de desagregação. E quando a gente perguntou do porquê que não disponibiliza dados, a gente vê que muitos deles não sabem como, né, não têm os conhecimentos para fazer isso, ou não têm os recursos tecnológicos, humanos ou financeiros, né, não tem quantidade de pessoas disponível, por exemplo, ou o que a gente viu que é bastante problemático e que está presente em grande parte dos municípios brasileiros é que esses dados são de propriedade de terceiros. Então, o que a gente vê são contratos aí entre o transporte, entre a prefeitura e as operadoras, ou as operadoras do próprio transporte público, ou as operadoras de TS, né, operadoras desses sistemas de tecnologia embarcados nos veículos, em que, em alguns casos, os dados nem chegam para a prefeitura, os dados de GPS, bilhetagem, ou chegam muito agregados, ou não chegam. É o caso, por exemplo, do GPS em várias cidades, que a empresa operadora fica lá com ela e não dá para o poder público. Em outros casos, o poder público até tem esses dados, pode utilizá-los, mas não pode disponibilizar para a população ou para, enfim, disponibilizá-los abertamente na internet, em um portal de dados abertos ou em um web service, API, qualquer coisa nesse sentido. E daí o que acontece é que normalmente essas empresas, operadoras, tanto do sistema de tecnologia quanto do próprio transporte público, vendem esses dados para outras empresas. Por exemplo, as empresas de roteamento aí de transporte público, Google Maps, Move, tudo isso. Né? Então, o dado não é aberto, o dado é comercializado por outras fontes.